seguir com essas imagens do Samuel Puncher, porque o Sam pode voltar a qualquer momento com o detalhamento do Flávio Bolsonaro, que ainda está pré-candidato, mas daqui a pouquinho torna-se candidato pelo PL. A gente tem mais um intervalinho para você que está com a gente pela sua TV e daqui a pouco você volta a se juntar aqui e continua muito bem informado com a gente no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, que segue ao vivo. É isso, você que está comigo no YouTube, você continua aqui, a gente não tem intervalo não no canal no YouTube. Muita gente mandando mensagem, falando aqui, dando todo o seu... a sua opinião, respondendo a nossa enquete. A enquete de hoje é sobre os principais assuntos do dia, Flávio e Michele. Será que a Michele vai lá acompanhar a convenção partidária do PL nacional, o lançamento da candidatura do enteado dela? Vai presencialmente? Vai por vídeo ou não vai? Essa é a nossa enquete de hoje e na parcial, 51% segue querendo que ela vá presencialmente, que a gente já disse que não deve acontecer. A expectativa é que ela participe por vídeo, que aqui na nossa enquete está com 30% dos votos. E para 19% de toda a nossa audiência, ela não deve participar. Seja muito bem-vindo, hein? A gente já dobrou algumas vezes o nosso número de gente que está assistindo a gente nesse momento. Muito obrigada pela sua presença, pela sua mensagem, por você responder aqui a nossa enquete. E eu fiz o combinado com você, que está me acompanhando, que a gente ia chegar a 1000 likes em 1 hora. Tem mais um tempinho aí, hein? Tem mais 12 minutos para a gente chegar aos 1000 likes. A gente está ao vivo desde 8h35 da manhã, nesse que é o primeiro plantão de eleições do Metrópolis, aqui contigo, para a gente fazer o lançamento, né? Acompanhar o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, mas também hoje de Fernando Haddad. A gente tem a nossa reportagem em todos esses lugares muito importantes, inclusive lá em Campinas, onde vai ser o lançamento da candidatura do Fernando Haddad. O Leonardo Amaro, nosso repórter de São Paulo, já está lá. Tem, inclusive, o Amaro mandou uma imagem antes, se a gente puder acompanhar, enquanto o pessoal ainda está voltando do intervalo lá na TV, antes mesmo de eu chamar o Leonardo Amaro ao vivo para trazer todos os detalhes da expectativa. Isso aí, o Leonardo Amaro mandou para a gente agora há pouco, do lançamento da candidatura desse daqui, ó, da direita, Fernando Haddad. Mas a gente vê a imagem lá do Lula, do Alckmin, que vão aparecer. Mas a gente também vê Márcio França, a gente vê um cartaz da Marina Silva, da Simone Tebet, de todos esses personagens muito importantes para a candidatura de Fernando Haddad, para a candidatura do presidente Lula à reeleição. Seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente pela TV, e muito bom dia a Leonardo Amaro, que é quem mandou essas imagens aí pra gente. Léo, muito bom dia, é um prazer te ter aqui nesse primeiro final de semana especial de cobertura de eleições do Metrópolis.com. Oi, Natália, bom dia para você, é um prazer falar com você também, bom dia para quem está nos assistindo. A gente está aqui no ginásio poliesportivo do Clube Concórdia, em Campinas, no interior de São Paulo, a pouco mais de 100 quilômetros da capital, onde vai acontecer então a convenção partidária estadual, né, que vai anunciar as candidaturas do PT e de outros partidos também que vão fazer parte dessa coligação. Serão anunciadas aí, então a candidatura ao governo do estado de Fernando Haddad, o seu vice na chapa Márcio França, as candidaturas também ao Senado de Simone Tebet e de Marina Silva. E, claro, há uma grande expectativa para a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente Geraldo Alckmin também tem a sua presença aguardada aqui. A gente está bem em frente à fila, né, da porta de entrada aqui, onde os apoiadores vão acessar o local do evento. Como você mesma mostrou ali para a nossa audiência, eu fiz imagens de como que está disposto, né, o palco, a montagem do palco ali dentro do ginásio, um formato ali de arquibancada, tem bandeiras estendidas com os rostos dos candidatos, do presidente Lula também, do Alckmin, todas essas autoridades, ali num estilo mesmo esportivo, né, de clube esportivo, bandeiras dos clubes. Então é esse o cenário que está se desenhando. Os apoiadores, né, quem vai acompanhar aqui o evento, o público, já está se acomodando ali nas arquibancadas. A gente veio aqui fora para mostrar um pouco para vocês, né, de como que está a fila, né? Ainda há muitas pessoas aguardando para entrar. A gente chegou aqui pouco antes das 9 da manhã
e havia uma fila de carros, né? Choveu um pouco aqui em Campinas antes da gente chegar, isso atrapalhou um pouco o trânsito. Não sei se conseguem ouvir, agora puxam um grito de Lula, né? O Lula tem sido uma figura muito exaltada aqui. Até tem um letreiro do Haddad ali, né? As pessoas fazem ali, alguns fazem fotos, mas o Lula acaba sendo aí maior atrativo. A gente vê pessoas com camisas, né? Com o rosto do Lula. A gente também viu algumas máscaras, né? Do Lula, do Haddad, com óculos escuro ali, uma linguagem mais de internet, né? Uma aproximação ali do público mais jovem que eles fazem. E ainda algumas pessoas para entrar, né? A fila não para, né? Já esteve mais lotada, mas assim, as pessoas continuam chegando aqui. Há uma fila de carros também aqui do lado de fora, o estacionamento fica um pouco mais embaixo aqui, né, do espaço do clube. Então, o evento ele estava programado para começar a partir das 9 horas. Nós já estamos aí se encaminhando para 9h53 da manhã e ainda não temos uma previsão de início, né? A princípio, a convenção do PT começaria às 9 e a convenção dos demais partidos começaria a partir das 10 horas. Ali aconteceriam, então, os discursos dessas autoridades que vão estar aqui presentes, os candidatos. Mas, então, a gente já considera aí um certo atraso. Ainda tem muita gente para entrar. Tem até um telão aqui que está mostrando o sinal lá de dentro, né? Eu estou acompanhando aqui para a gente não perder nada. Ainda não começou, né? A equipe de produção da campanha ainda está montando o palco, né? Está passando imagens de Fernando Haddad, toda a sua a arte da campanha, né? A gente vê bastante pessoas com camisas vermelhas, né? O vermelho continua predominando, né? As cores do Partido dos Trabalhadores, né? Um ou outro está arriscando uma camisa da seleção brasileira. A gente sabe que nos últimos anos aí teve esse embate, né? A campanha do Bolsonaro, tanto do Jair agora como a do Flávio, tem usado, né? Tem ostentado bastante esse símbolo das cores do Brasil, a camisa da seleção brasileira. Mas eu vi aqui contém uns 2, 3 apoiadores da campanha aqui do PT com a camisa do Brasil, mas predomina aí o vermelho e, claro, cores neutras. A gente vê famílias chegando, pessoas de todas as idades. A gente tem alguns estandes aqui também de outros partidos, estão sendo distribuídos aquilo de praxe, né? Alguns folhetos, alguns bonés, alguns adesivos. E, enfim, essa é a movimentação agora por enquanto, Natália. A gente está na expectativa, então, de iniciar essa convenção aqui de Campinas e a gente traz todos os detalhes para vocês. Ô, Léo, para continuar em tudo que você está trazendo de simbologia, a gente já falou várias vezes aqui de simbologia hoje, porque lá, aí em São Paulo, né, no estado de São Paulo, mas lá na capital, o Léo está falando com a gente de Campinas, que é onde vai ser o lançamento do Haddad, mas lá na zona oeste de São Paulo, no Palácio do Governo, que é a vaga para a qual o Fernando Haddad vai disputar, o Tarcísio de Freitas está recebendo o Javier Milei. E ele escolheu um tapete azul para fazer o recebimento do Javier Milei, pela onda azul, por tudo que a gente já pontuou aqui. Então ele troca o tapete vermelho, que também, claro, é uma cor muito reconhecida, identificada com a esquerda, e coloca a cor azul, também dizendo que é a cor predominante da bandeira da Argentina. Aí, Léo, isso tudo para dizer que, das imagens que você mandou para a gente, de tudo também que você está trazendo, me chama a atenção que toda a arte ali do palco, a gente vai passar de novo agora enquanto a gente está falando sobre isso, tem vermelho, é claro, mas tem outras cores. Não é aquele vermelhão que talvez a gente possa ver no lançamento na próxima semana do presidente Lula à reeleição. Mas ó, a gente vê azul atrás do Fernando Haddad, o vermelho está realmente atrás apenas do Lula, ali no cartaz. Tem laranja ali atrás do Márcio França, tem o verde, claro, atrás da Marina Silva. E tem também ali um azul petróleo ali atrás do Geraldo Alckmin. E um roxo ali, né? Um vermelho que sai para um lilás e vai para um roxo. Isso tudo não é uma grande viagem que a gente está fazendo aqui. É tudo muito importante. Fernando Haddad já né? Fernando Moraes diz isso no Lula 1, no livro dele, que o próprio Lula diz que o Fernando Haddad é dessas figuras da esquerda mais ao centro, mas ele brinca ali no livro que o Lula dizia que ele era o mais tucano dos petistas. E o Fernando Haddad também ajudou o presidente Lula em 2022, em São Paulo,
muito por não ser essa figura, por ser uma figura mais moderada, ou ter uma imagem mais moderada, né? Um professor de economia, um professor de direito. Me chama muito a atenção, ô Léo, que essas cores também estão aparecendo. Embora você diga que o público, claro, muito petista, está indo de vermelho, mas as artes todas ali no fundo não trazem aquele vermelhão clássico do PT, né? É isso, né? A campanha também é feita nessas simbologias, né? A gente lembra, claro, na última campanha presidencial que teve em 2022, a campanha do Lula, logo ali após, né, firmar uma chapa com o Geraldo Alckmin, né? Eles eram adversários, né, adversários históricos, firmaram essa, chamaram, né, de frente ampla ali contra a direita, contra Bolsonaro. Ali eles já usavam diversas cores nas suas campanhas, né? Trocaram o vermelho, ali acrescentaram outras cores, claro, para tentar passar uma ideia de pluralidade, né, como você bem observou no material de campanha, né, feito, elaborado pelo próprio PT, a gente enxerga todas essas cores e, inclusive, além de, claro, de toda essa simbologia das cores, né, do material de campanha, a gente também lembra que, assim, a escolha da cidade de Campinas, né, esse local para realizar esse evento, até foi questionado para o Haddad. O Haddad esteve na capital paulista, né, que é um grande palco, né, das eleições nacionais, claro. Mas ele disse, né, ele comentou, né, disse que Campinas é uma cidade muito importante, né, era a mais importante antes do surgimento, né, da urbanização da capital paulista. Mas a gente sabe que o PT ele sofre muita resistência com o eleitorado do interior paulista, né, sofrem sucessivas derrotas aí ao longo da história, então eles têm uma certa dificuldade de conquistar o público daqui. E esse anúncio, né, esse evento, trazer esse evento para cá, para Campinas, é um movimento na tentativa de tentar atrair mais o eleitorado do interior, né, estar mais presente, apresentar ali as suas propostas. Inicialmente até a campanha, esse evento, aliás, essa cerimônia, ela aconteceria em Ribeirão Preto, mas depois teve ali uma mudança, né, trouxe para Campinas por uma questão de logística, né? Campinas fica a 100 quilômetros da capital paulista, Ribeirão Preto fica mais longe, fica a mais de 300 quilômetros. Então, o público da Grande São Paulo enfrentaria dificuldades para chegar até aqui ao evento, e eles têm reforçado nas redes sociais, né? Eu dei uma olhada hoje de manhã nas redes do Fernando Haddad, eles anunciando, né, de que quem ainda não tinha feito uma inscrição para participar do evento, você tem que preencher ali alguns dados pessoais para poder ingressar aqui no ginásio, que ainda daria tempo, né? Ainda hoje de manhã eles estavam chamando, então, apoiadores para acompanhar toda essa cerimônia. Então, são todas essas estratégias, né, laterais que o PT tem adotado para tentar eleger pela primeira vez um governador aqui no estado de São Paulo. Isso. Léo, muito obrigada, viu? Vou te deixar trabalhando aí. Você está trabalhando com a gente aqui, mas reforçando o seu trabalho de reportagem aí nos bastidores. Daqui a pouquinho a gente chama de volta. É claro, você tem muita prioridade. Assim que Haddad aparecer, que o presidente Lula aparecer, chama de volta que a gente conversa de novo contigo. É isso. O Léo Amaro, inclusive, disse pra gente que tinha gente se arriscando com a camisa do Brasil. Olha lá, tem um cara lá atrás dele com a camisa do Ronaldo, da seleção brasileira. A gente acabou de ver a Copa do Mundo e muitos brasileiros ali que são eleitores da esquerda falaram que iam retomar o uso da camisa, né, da CBF, principalmente, que foi muito utilizada pela direita ali, bolsonarista. Valeu, Léo. Daqui a pouquinho a gente volta a te chamar, então. A gente está aqui também ao vivo com Isadora Teixeira, está comigo aqui no estúdio, e Gustavo Zucchi. Antes mesmo da gente ouvir as análises de Isa e também do Zucchi, eu preciso chamar mais um intervalinho para o pessoal que está com a gente pela TV. Daqui a pouquinho, essa galera toda volta a se juntar à nossa programação ao vivo aqui, então até daqui a pouco. E você que segue comigo no nosso canal no YouTube, não tem intervalo para você, então você segue acompanhando todas as informações aqui muito importantes. Um abração, viu? Para todo mundo que está mandando mensagem. Agora, 10 da manhã, a gente está rumo aos 1000 likes na nossa live. Se inscreva no nosso canal também e mande a sua mensagem. A gente tem enquete aqui. Daqui a pouquinho a gente volta a ler todas as mensagens. A gente também, além da Isa que está aqui comigo no estúdio, do meu ladinho, tem Samuel Puncher. A gente viu as imagens do Javier Milei chegando e cumprimentando o Tarcísio de Freitas, enviadas pelo Samuel Puncher. Agora ele volta para trazer todos os detalhes. Sam, o que você ouviu?
da conversa ali, muito rápida, de Tarcísio com o Javier Milei. Eu destaquei aqui alguns pontos, inclusive de que Javier Milei ia passar direto, não ia nem olhar para a imprensa. Foi o Tarcísio que falou, não, vamos tirar uma foto ali com a imprensa, hein, Sam? Exato, Natália, mas o Tarcísio nem chegou a falar com a gente, tá? Ele falou mesmo com o pessoal do staff dele ali, da comunicação. Falar quem está acompanhando o presidente argentino, né? Javier Milei está com o ministro das Relações Exteriores argentino, o cônsul da Argentina e também a sua irmã, a Karina Milei. Então essa aí é a comitiva argentina aí do primeiro escalão que está acompanhando o presidente nesse encontro com o Tarcísio de Freitas. A informação que a gente tem que a gente precisa sair daqui a pouco, então a gente provavelmente não vai ter imagem da saída do Javier Milei, mas ficaram algumas perguntas no ar. Flávio Bolsonaro, será que já está acompanhando o presidente argentino? A gente não tem essa imagem, mas essa informação que circulou primeiramente. E ressaltar também que foi quase 1 hora de atraso aí, estava marcado inicialmente para as 8h50 essa chegada, ele chegou aí, era mais de 9h30 da manhã com certeza, então teve um atraso considerável aí que provavelmente vai impactar na programação da convenção do Partido Liberal, Natália. Então agora é aguardar mesmo essa saída, o entendimento é ficar aqui o quanto dá e depois a gente segue também para a convenção, mas no momento então acontecendo a reunião entre Javier Milei e Tarcísio de Freitas. Perfeito, é isso, né? O Sam está colocando aí informação para a gente de que Flávio Bolsonaro também é esperado a passar por aí, antes mesmo de ir para a sua convenção, para o seu lançamento de candidatura lá no Pacaembu. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais imagens também lá do Pacaembu, assim como a gente mostrou as imagens agora há pouco de Campinas, do Leonardo Amaro, trazendo todos os detalhes do lançamento da candidatura de Fernando Haddad para o governo de São Paulo. Tudo tá ligado, né? O Sam tá falando com a gente do Palácio do Governo de São Paulo. É aí onde vive e comanda o estado de São Paulo Tarcísio de Freitas, que vai ser o opositor de Fernando Haddad nessas eleições. As pesquisas vêm mostrando, inclusive, que Tarcísio pode vencer essa eleição em primeiro turno. Sam, um pouquinho mais de bastidor, enquanto a gente tem a sua companhia. Eu sei que eu preciso te liberar porque você precisa sair daí, mas um pouquinho mais de informação. Você colocou que a irmã do Javier Milei está aí junto. A irmã do Javier Milei é uma figura bastante polêmica, né? Investigada por corrupção na Argentina. Foi um momento de crise do governo do Javier Milei, inclusive, balançou ali na presidência da Argentina, mas isso ficou para trás, eles voltaram inclusive a se falar e agora estão no Brasil, em São Paulo, juntos. Exato, Natália, e a crise ali no governo argentino não se resume à Karina. Teve a questão do porta-voz, né, o Adorni, que acabou também deixando o cargo. Eu mesmo, quando fui procurar com quem falar lá, me indicaram pessoas diferentes para, enfim, situações diferentes ali. Então tem pelo menos ali no segundo escalão do governo argentino, tem alguma espécie de racha ali com relação mesmo às pessoas que trabalham ali mais diretamente com o presidente argentino. Aqui, como a gente viu aqui, foi tudo bem protocolar, né? Então o presidente argentino chegou, recebeu ali as honras da guarda do Palácio dos Bandeirantes, que são policiais militares, não sei se deu para ouvir na transmissão, mas são membros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então eles fizeram essa recepção ali e ele foi recebido pelo Tarcísio, as fotos padrão ali, mas pelo menos por enquanto a expectativa é que sejam só fotos de assessoria mesmo daqui para frente até a chegada dele lá na convenção. Destacar também, né, que acho que esse dia é muito, muito emblemático nesse sentido da importância do estado de São Paulo, né? Então a gente tem a convenção do Fernando Haddad com a participação do presidente da República, a gente tem a convenção do PL, e a gente também tem aqui essa agenda paralela do Javier Milei, que é paralela, mas enfim, faz parte aí do apoio do presidente argentino a Flávio Bolsonaro. E destacar também que amanhã Ronaldo Caiado e na semana que vem Renan Santos e o presidente e a convenção do presidente Lula. Todas essas convenções acontecem aqui em São Paulo. A exceção desses 5 maiores é o Romeu Zema, que faz sua convenção aí em Brasília na segunda-feira. Então é o maior colégio eleitoral do país. Existe aí uma divisão de público muito grande, dependendo da região que você está. Então, de fato, a gente vai ver muita cobertura política aqui, porque de fato a eleição às vezes é decidida ou tem um fator contribuinte muito importante da população de São Paulo, né, Natália? Então isso que o pessoal que está acompanhando a gente está vendo hoje vai ser aí basicamente o que a gente vai ver durante toda a campanha eleitoral, muita atividade em
em São Paulo, no Sudeste. A gente sabe também que o Nordeste ali é um ponto de atenção, principalmente dos candidatos que querem ali tirar um pouco dos votos que o presidente Lula já tem ali originalmente de apoio nessa região. E tem também a questão de Minas Gerais, que é outro estado que é nosso swing state, dizem, né? Que geralmente quem vence em Minas Gerais vence a eleição. Então, essa campanha eleitoral, que de fato agora está começando, né? Não tem como não dizer que está começando, vai ser bem intensa no sentido de agendas aqui no Sudeste, principalmente, Nath. Perfeito, Sam. Vou te liberar então para você continuar com o seu trabalho de reportagem aí nos bastidores, mas chama a gente e volta aqui ao vivo para trazer ainda mais detalhes sobre isso, a saída de Javier Milei ou a chegada de Flávio Bolsonaro e também a continuação aí da agenda do Milei aqui no Brasil e em São Paulo. Valeu, viu? Daqui a pouquinho eu te chamo de volta.